Sejam bem-vindos, amigos, ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, que vem a partir de versículos que ele destaca do Novo Testamento e que são reunidas essas mensagens no livro Caminho, Verdade e Vida, não é? Que foi recebido através da mediunidade de Chico Xavier. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 103. E essa mensagem tem o título de Estima do Mundo. Estima do mundo. Estima, consideração, respeito, não é? Estima. E o versículo destacado por Emmanuel é o versículo 25 do capítulo 10 do evangelista Mateus. E nesse versículo nós temos palavras de Jesus. Nessas palavras, Jesus usa de uma metáfora. Usa a situação de um chefe de família e sua família, e ele e a família humana da terra. Diz Jesus: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Muito bem. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O pai de família, pelo menos até desde lá, muito antes do tempo de Jesus, ou até uns anos atrás, era o chefe da família. Né? O pai da família era o chefe da família, aquele que encabeçava o grupo familiar. Então, aqui, Jesus se compara ao pai de família, ou seja, aquele que está à frente do grupo familiar. E ele está, do grupo familiar aqui de nós, do planeta Terra. Nós que somos o quê? Irmãos. Então, é um grupo familiar. Jesus é o irmão mais velho que cuida desse grupo familiar. É o governador, espírito puro, daí por ser mais velho, não é? É mais evoluído que já nos foi dado a conhecer e que veio até nós nos trazer ele mesmo o Evangelho de Deus. E ele diz, se ao pai de família realmente chamaram Jesus de Belzebu, não é? Quanto mais aos seus domésticos. Os domésticos são os demais familiares, né? Os domésticos, os que residem naquele lar. No caso, o nosso lar é aqui o planeta Terra. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Jesus da seguinte forma: muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. O que é cioso? Cioso é zeloso, mas é um zeloso apegado às suas ideias. É um zeloso meio... Não, minha ideia é aquela ideia, né? A minha... Apegado à ideia. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. E isso, discípulos do Evangelho, não são pessoas no desvio. Mas nós somos discípulos do Evangelho, ou gostamos de pensar que somos, não é? Pelo menos nos esforçamos nesse sentido, de um planeta de provas e expiações. Ainda discípulos imperfeitos. Então, é claro que não estamos aí com as virtudes desenvolvidas de forma plena. Não, ainda não. Plenitude ainda não é um estado. Plenitude é o reino de Deus, não é? Ainda não estamos lá. Estamos caminhando, não é? E ele diz, então, que falsas concepções nos ensombram o olhar. Nós temos, não é, ainda, não é, ideias antigas, e principalmente aí com relação ao título da mensagem, não é? Estima do mundo. Quem é que gosta de saber que o mundo, não é? As pessoas não nos veem com bons olhos,
que pensam de nós coisas ruins. Ninguém gosta disto, não é? Mesmo nós sabendo da transitoriedade da questão da encarnação, sim, como espíritos imortais, o que é importante é o de acordo da nossa consciência e de Deus. Sim, nós sabemos isso, mas ainda nos dói, nos afeta sermos mal vistos. Quem aqui não se incomoda com isto, não é mesmo? Ele continua dizendo: quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes enfeitam o caráter. A palavra usada aqui é exornam o caráter. Exornar é adornar, enfeitar, não é? Como se realmente as virtudes nos deixam mais belos espiritualmente, sem dúvida nenhuma. Então, quase sempre se inquietam, ou nos inquietamos, não é? Já que ele está falando de nós, não é? Ou nos colocando aqui como discípulos de Jesus, não é? Então, nós nos inquietando com que as nossas virtudes, até porque nos dá tanto trabalho exercitá-las, não é? Que as nossas virtudes sejam reconhecidas. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos. Quem não gostaria de ter a admiração de todos? Mesmo que a gente saiba que isto não existe. Ainda é o pensamento mágico, infantil, porque nós ainda somos espíritos imaturos. Ainda estamos nessa fase de maturidade. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Ou seja, não reconhece, né? Pessoa muito boa. Não precisa ser muito boa, né? Pessoa bacana. Já tá bacana, né? Mas não reconhecem que eu sou uma pessoa que me esforço e tal. E às vezes as pessoas ficam abatidas. Principalmente quando essa visão é compartilhada por mais pessoas. Né? Isso pode realmente levar uma pessoa a um abatimento. Hoje em dia existe muita questão do bullying, não é? De pessoas atacando as outras, não reconhecendo tantas coisas boas que essas pessoas têm, e simplesmente por rechaçar um aspecto seu, seja porque usa óculos, seja porque está acima do peso. Quem? Óculos, peso? Por que será que a gente escolhe essa? Engraçado, né? Seja porque tem alguma deficiência, seja porque não segue os padrões, né? Seja por raça, seja por credo, seja por nível intelectual, seja pelo que for. Não é? O problema não é a pessoa ser de uma forma diferente, nem é diferente, né? Mas é porque o problema não é a calúnia. A calúnia só existe porque existe o caluniador. Né? O bullying só existe porque existe aquele que o faz. O crime só existe porque existem os criminosos. Não é isso? Então, o problema realmente está nas pessoas que ainda alimentam esse estado de coisas, de atacarem, por atacar. Muitas vezes para não ter que se olhar. Investem em ferir o outro. É triste, mas ainda é o que temos aí no planeta Terra, não é? E ele continua dizendo sobre esses aprendizes do Evangelho. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Toda a matéria ela está aqui só atendendo às circunstâncias da reencarnação. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem mesmo na questão intelectual, porque também a inteligência nos é conferida, assim como as características físicas. O que não nos é conferido são as nossas características morais.
Deus não dá a ninguém o dom da paciência ou o dom do perdão. Não, Deus não dá isso. Isso está em nós intrinsecamente como filhos de Deus, mas não nos é dado como recurso, como recursos materiais, ou dinheiro, ou beleza, ou inteligência, ou família, ou saúde, ou dons para artesanato, para a música, tudo isso pode ser facultado. Agora, as características morais, essas não, essas são conquistadas, desenvolvidas, são elaboradas através do aprimoramento do nosso livre-arbítrio. Então, agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres. E é interessante, né, que ele fala aqui, de que esses poucos vultos destacados, né, seja na política, seja financeiros, mas é interessante, porque isso num determinado momento da vida, não é? Nada diz que quem está hoje lá em cima para o mundo, amanhã não estará aqui embaixo, seja politicamente ou financeiramente, não é mesmo? Porque são todas questões que, como dissemos, não são verdadeiramente do espírito. O que não pode nos ser tirado é o ganho moral que já estamos fazendo, quando uma vez conquistado, realmente, não é? Arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, esses, né, vultos destacados da política, ou financeiros, ou financeiramente, não é? Senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes, das homenagens pessoais durante a vida, e quando morrem, os necrológios são os elogios que são feitos quando a pessoa desencarna no seu enterro, ou velório, ou notas de jornal, alguma coisa assim. E ele continua: os filhos do reino divino, então não esses que buscam o destaque do mundo, mas os filhos do reino divino sobressaem raramente. Então nós temos muito bem no mundo, só que bem não dá notícia, não é? Não dá notícia. Então os que fazem o bem, até porque a modéstia e a humildade também deve ser uma característica do homem caridoso, não é? Da pessoa que tem o amor em ação como um objetivo a ser construído em sua vida. Não a notoriedade, mas simplesmente a oportunidade de poder realizar o máximo que puder na sua jornada aqui na carne. Então, os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, o homem do mundo, a afeição do que ocorre com o próprio Pai. Então, assim como nós não vemos Deus, dificilmente o mundo também percebe. Não é que nós não vejamos Deus. Assim como o homem não reconhece Deus nos bens que a natureza nos oferece, também não busca descobrir no ser humano aqueles que estão ali realmente fazendo e semeando bem no mundo. Então, e é interessante porque no início da mensagem ele fala de muitos discípulos do Evangelho existenciosos de suas predileções e pontos de vista, né? Então ele fala primeiro dos discípulos do Evangelho. E entre esses nós podemos até nos contar, não é? Porque ainda estamos com uma visão muito comprometida aqui pela materialidade, embora já tenhamos decidido seguir Jesus. Mas esse é um outro tipo de grupo de cristãos. Não são aprendizes do Evangelho. Aqui ele diz, olha, os filhos do reino divino. Esses já estão assim,
bem envolvidos e dedicados. Já fica mais difícil nos contarmos entre eles, mas ok. Existem então, vamos imaginar assim, todos os filhos do reino divino são discípulos do Evangelho, mas nem todos os discípulos do Evangelho estão contados entre os filhos do reino divino. Seria mais ou menos por aí, não é? Já que esses não estão preocupados em serem reconhecidos, até porque todo o bem que fazemos pertence a quem? Pertence ao Pai. E pertence, em segunda instância, a Jesus, que está aqui cuidando de nós no planeta Terra, que nos abre, não é, as oportunidades de trabalho em sua seara. E é o que ele vai dizer aqui, olha, os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que foi a cruz, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. Então, veja bem, temos aí os aprendizes sinceros e temos os aprendizes sinceros verdadeiramente devotados à sua causa. Certo? Não quer dizer que o aprendiz sincero não esteja lá se esforçando, mas muitas vezes de uma forma tímida. E muitas vezes, equivocadamente, esperando reconhecimento. Aí é que pega. Quando fica esperando reconhecimento, isso é um atraso na jornada da gente, né? Bom, os estímulos são muito bons de serem recebidos. Estímulo para continuar a caminhada. É isso aí, bola para frente, é isso aí, né? Estímulo é bom. Temos que tomar cuidado com os elogios vazios de senso de oportunidade, de senso de, não de oportunidade, de senso de ter propósito. Isso, não é que seja uma oportunidade que aparece, mas de ser oportuno. Não é oportuno o elogio. Não agrega, não soma, até porque nós temos essa tendência de gostarmos de sermos agradados. Temos aquela história longa lá atrás, não é? Então a gente pode começar a ficar mal acostumado e esperar pelo agrado, porque não tem que esperar pelo agrado, até porque nós não estamos fazendo por nós. Se a gente receber aqui o agrado, elogio, e ficarmos, ai, que maravilha, vamos receber o que depois? Já estamos recebendo a paga aqui, não é? Então, olha só, esse trabalho todo que a gente fizer no bem aqui, que a gente vai levar ao nosso crescimento moral. Os benefícios que forem feitos estão na conta do Senhor da Seara. Fica melhor assim. Sabe por quê, amigos? Porque isso pesa muito na gente. Essa expectativa. Será que vão ver? Vão reconhecer? O que será que vem daí? Vamos fazendo, entregando para Jesus. Ele que resolva o que vai fazer, porque o trabalho é dele. Isso tira muito peso dos nossos ombros. A gente já tem tanto problema para ainda ficar se preocupando, né? Que, e agora? Será que o outro vai reconhecer? O outro vai ver? E o que vai acontecer daí? Será que eu vou conseguir isso? Vou conseguir chegar lá? Vou conseguir ampliar meu campo de ação? O campo de ação é para servir na seara. Se o Senhor da seara achar que vale a pena, ele vai ampliar. Mas vai ampliar para que o trabalho da seara seja ampliado, não a nossa projeção pessoal. Isso parece óbvio, mas ainda somos muito imaturos. Por isso é que a gente precisa
Vigiar e orar para não cair em tentação. E esse pode ser um tipo de tentação comum a todos nós. Né? Os recursos, quando chegam muitos, e às vezes até mesmo isso, né? Pessoa, aquela unanimidade, isso pode ser um perigo para aquele irmão reencarnado. Né? E pode acontecer nas nossas vidas. Então, também nós podemos estar envolvidos nesse contexto. Seja em que área for, de sermos unanimidade ou de sermos muito exaltado, e a gente começa a acreditar nisso. E aí começamos a criar expectativas, e aquilo vai gerando uma ansiedade, e se em determinado momento não tem um retorno, a gente já começa a ficar pesado, começa a ficar abatido. Olha quanto sobrepeso inútil. Vamos fazendo e vamos entregando para Jesus. Senhor, toma. O que vai vir daí? O Senhor que sabe, Senhor. Eu estou aqui. O Senhor me conhece. Eu não me conheço muito bem, não. Até é melhor. No sentido do passado, né, amigos? Do passado. Aqui a gente precisa se conhecer. Mas lá, o que fomos, o que fizemos, Ele sabe. Achou por bem que a gente esquecesse. Vamos confiar porque é melhor. Vamos fazer o melhor que a gente puder. E os frutos disso, e os resultados disso, entregar para Ele. Vamos fazer a nossa parte. Vai surgindo oportunidade, a gente vai lá buscar a oportunidade. Abriu a porta, legal, vamos fazer. Não abriu, eu vou ser médico. Vou ser médico. Olha lá, bato na porta da medicina, ela não abre. Bato na porta da medicina, ela não abre. Bato na porta da medicina, ela não abre. Vou fazer outra coisa. Né? Ou outras coisas que possam surgir. Isso a gente nem entra na medicina. Mas vamos imaginar que a gente comece ou se prepare para fazer alguma coisa e não abra a possibilidade. Mas eu quero isso, tudo bem, mas agora não está surgindo oportunidade naquilo ali, eu vou fazer outra coisa. O senhor só está vendo, né, que eu estou tentando aqui, eu vou fazer outra coisa, mas olha, eu quero isso. Aí a gente vê, não está surgindo ali, né? Não está surgindo ali. Vamos ter paciência. Às vezes pode ser uma prova. Claro, né? Prova a gente não sabe se é expiação. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Não é isso? A expiação é aquela prova de segunda chamada. Quando a gente já fez a prova, não foi bem sucedido, tem que fazer de novo. Né? Então, o reconhecimento do mundo, ou mesmo que as portas se abram para nós, a promoção, às vezes não sai. Eu vou ficar desanimado? Preciso seguir, porque a gente não sabe o que nós... quais são os objetivos. Mas Deus, é aquela história, eu não sei os propósitos, não. Mas Deus, como dizem os nossos irmãos evangélicos, Deus tem propósitos para a nossa vida. E tem mesmo, não é? Tem, claro. É o nosso planejamento reencarnatório, mas nós não sabemos. Então vamos fazer a nossa parte, querendo que Deus veja e vê. Não adianta querer ou não querer, porque Ele vê. Agora, se o outro está vendo, não está vendo, mas eu estudei não sei quantos anos e não estou conseguindo me colocar, e agora eu vou fazer outra coisa, como é que eu vou ser vista? Porque eu tinha que ser, né? Tinha que trabalhar nisso aqui, agora eu vou ter que trabalhar nisso aqui, e vão achar que eu sou uma pessoa fracassada, e a pessoa às vezes entra até em depressão. Mas a vida está dizendo, olha, agora não. Vai exercitar suas virtudes, como, por exemplo, a fé, a humildade, a perseverança, a humildade mesmo, né? De nós, qual é o problema da gente fazer uma coisa
mais simples. Não é? Eu estou procurando emprego, mas eu não acho. Não acho, às vezes, na minha área. Mas tenho trabalho, tá aí. Por enquanto, é o que o auto... vai fazendo sair. O auto diz assim, vai fazendo sair. Mas eu queria... Eu tenho diploma disso, eu faço assim. Tá, mas agora é isso. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Vamos deixar que o auto nos guie. Vamos ler essas indicações que estão nos sendo dadas. Eles não dizem assim, você não vai ter. Eles só dizem, agora não. Agora não. Agora é isso que você tem. Para hoje é isso. Continua no seu tempo livre, continua estudando, se você quer continuar nessa sua área, continua se preparando, continua distribuindo currículo, né? Mas não perde o foco também que você tem que ter o seu sustento. Nosso Emmanuel continua dizendo assim. Se Jesus... Bom, isso nós lemos, não é? Muito bem. Quer dizer, o que esperar? Se Jesus foi chamado de malfeitor, crucificado, o que deve esperar? O que deve esperar? O que deve esperar? Devemos nós esperar. O que? Se Jesus passou por isto tudo, o que nós devemos esperar? Facilidades? Aplausos pelo caminho? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra, mundo de provas e expiações, decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Então, vamos ter foco nas prioridades. Prioridade é adquirir virtude em qualquer coisa que a vida nos oferecer, em qualquer contexto em que a vida nos colocar, seja no trabalho, na família, na comunidade, no campo do trabalho espiritual, seja onde for. Eu tenho que trabalhar todo dia as minhas virtudes. No ganha-pão, nos relacionamentos familiares, na minha relação com a comunidade, sempre buscando trabalhar as minhas virtudes, fazer o meu melhor na honestidade, na simplicidade, na perseverança, na paciência, na compreensão, na dedicação. Tudo isso, em todos os trabalhos, não é? E em todas as relações. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, passageiras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Por quê? Porque vamos ficando de olho em outras coisas que não as virtudes. E aí a gente pode ir para o desvio, não pode? Pode se perder, não pode? Pode sim. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também, ao discípulo sincero e devotado. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Nós sabemos que estamos, não é, próximos já desse período de mundo de regeneração. Próximos, não é? Próximos. Dezenas de anos ainda. Mas estamos lá, já próximos dessa... já estamos em transição. Ok, transição, estamos porque tem muita gente legal já aqui. A mentalidade já está muito boa. Mas, para muita gente, mas ainda tem muita gente ruim aí. A coisa ainda está feia para muita gente. Então, nós estamos convivendo ainda com uma situação bem complicada. E o próprio Jesus, no sermão profético, disse o quê?
que antes de melhorar, vai piorar, não é? Então, a gente está pensando lá no mundo de regeneração? Vamos pensar, gente. A gente está pensando lá no mundo de regeneração? Mas ainda não chegou aquele momento de luzes. Ainda está escuro. E a gente tem que pensar de como é que a gente vai passar por esse período o mais salvaguardados possível. Temos que nos salvaguardar a nós mesmos e buscar também o trabalho de salvaguarda, de esclarecimento, de orientação. Não é ficarmos... Até desafinei. Não é ficarmos pregando por aí. Mas é o quê? O nosso exemplo. Claro, se alguém nos perguntar, a gente fala. Mas o nosso exemplo. É o nosso exemplo. É isso que estamos sendo chamados a testemunhar. O nosso exemplo. Então, antes das luzes do mundo de regeneração, isso aqui, ó, é ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Não estamos ainda regenerados, a redenção não chegou. Então, falar de um mundo de regeneração é muito bom, vamos chegar lá. Mas temos muito trabalho nesse período de transição, porque as sombras, elas não vão sair. Tipo assim, ok, gente, vamos embora, vamos para outro planeta, vamos deixar isso aqui tranquilinho, né? Então, o pensamento não é esse. A gente precisa, como Jesus nos lembrou, sermos mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, tenhamos muita atenção a pensamentos de desânimo, pensamentos de malquerença, pensamentos de irritabilidade, pensamentos de tristeza, de revolta, de indignação, tudo isso. Porque isso pode ficar alimentando sombras em nós e não vão nos ajudar. Nós precisamos cultivar em nós luz. Luz. É isso que nós precisamos cultivar em nós. É fácil esse cultivo? Não, não é fácil. É custoso, é trabalhoso, exige muito. Um dia de cada vez. Vamos desacelerar e prestar atenção no que estamos pensando, no que estamos sentindo e no que estamos fazendo. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas lutas que Ele nos oferece, pelos recursos, Senhor, que colocas junto a nós para que possamos dar conta de cada situação desafiadora que nos chega. Ajuda-nos a respirar fundo, Jesus, a buscarmos aquela água da paz que Chico nos falava, aumentarmos o nosso tempo de reação, refletirmos mais, conversarmos mais conosco mesmo, tentarmos, Jesus, ajuda-nos a nos acalmarmos, nos lembrarmos da prece, Senhor, ajuda-nos. Abençoa-nos, Jesus, abençoa o nosso anjo guardião, a nossa ligação com Ele, abençoa ainda, Jesus, os nossos lares, todos os lares, todas as famílias. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos de humanidade, em especial os que sofrem, Jesus. Em especial também os que estão afastados de Ti.
Que a tua paz esteja conosco, Jesus, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor. Obrigado, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.